Bom, gente, então, continuando aqui, o governo Floriano Peixoto. Floriano foi acusado de ser um presidente ilegal com base no artigo 42. E ele governa o país, termina o mandato do Marechal Deodoro de maneira bastante arbitrária. Em 1892, um grupo de oficiais escreve um manifesto, que ficou conhecido como Manifesto dos 13 Generais, argumentando que a posse de Floriano Peixoto era ilegal com base no artigo 42 e que ele deveria convocar eleições e respeitar a Constituição. Floriano decide mandar os 13 oficiais para a reforma, ou seja, ele tira os oficiais das Forças Armadas. Então já começa o processo de arbitrariedade. Mas a oposição contra Floriano foi ferrenha durante o governo dele. E praticamente com muita dificuldade, Floriano consegue se manter e terminar o mandato do Marechal Deodoro da Fonseca, até 1894, contra boa parte das expectativas. Uma das grandes oposições encontradas no governo Floriano foi uma guerra civil que ocorre no Rio Grande do Sul, que matou cerca de 10 mil pessoas. Essa guerra começa em fevereiro de 93 e ela opõe as lideranças políticas do Rio Grande do Sul. De um lado, existe o Partido Republicano Rio-Grandense, liderado pelo famoso caudilho Júlio de Castilhos. Esse partido, ele representa a nova elite que comanda o Rio Grande do Sul. E, do outro lado, havia o Partido Federalista, liderado por Silveira Martins, que representava os antigos monárquicos, a antiga elite que governava o Rio Grande do Sul. Esses dois partidos não se entendem, disputando o controle de Porto Alegre e entram numa guerra civil, que mobiliza o Estado, inclusive se alastra para Santa Catarina. É nessa época, por exemplo, durante a chamada Revolução Federalista, que o objetivo do Partido Federalista era tirar Júlio de Castilhos do governo do Rio Grande do Sul, durante essa guerra, que se alastrou também para Santa Catarina, ocorre na Ilha do Desterro. A cidade do Desterro, a capital de Santa Catarina, ocorre um fuzilamento de uma série de opositores de Floriano Peixoto e os seus apoiadores decidiram mudar o nome da cidade para Florianópolis, em homenagem ao presidente. O governo floriano apoia declaradamente Júlio de Castilhos nessa contenda. Se o Rio Grande do Sul está pegando fogo numa guerra civil, em setembro ocorre choques na capital da República, o Rio de Janeiro. A Marinha, a Marinha brasileira ainda tinha entre seus oficiais muitos monárquicos, que estavam vendo a República, comandada pelo Exército, como um regime cada vez mais ditatorial. No dia 6 de setembro de 1893, um oficial da Marinha, chamado Custódio de Melo, toma o controle de um navio de guerra chamado Aquidauã, que era o maior navio de guerra do Brasil. Manobra o navio nas águas da Baía de Guanabara e aponta os canhões do navio para a cidade do Rio de Janeiro, ameaçando bombardear a cidade caso Floriano não renunciasse, já que o presidente é ilegal e autoritário com base no artigo 42. Floriano bate o pé e os fortes do exército abrem fogo contra os navios da Marinha e começa o tiroteio na Baía de Guanabara. Essa rebelião, com a Marinha de Guerra bloqueando o porto do Rio de Janeiro, só termina no início de 1894, com a rendição dos oficiais da Marinha. E Floriano consegue esmagar essa revolta também e indo para cima, prendendo seus adversários políticos. Alguns historiadores chamam Floriano Peixoto de o Marechal de Ferro, devido à maneira enérgica com que governou. E Floriano Peixoto também é chamado de o Consolidador da República. Alguns historiadores argumentam que, como Floriano resistiu aos movimentos contrários a ele, os movimentos que pediam a sua queda, a sua saída, como, por exemplo, a Revolta da Armada, ele teria evitado que o Brasil tivesse se transformado numa republiqueta de golpes de Estado. Por quê? Porque, pelo fato de resistir a uma revolta armada no Rio, ele vai fazer com que a oposição dele pense 2, 3, 4, 5 vezes antes de se rebelar contra o presidente de novo.
Então, por mais que o Floriano tenha sido acusado de ilegalidade com base no artigo 42, ele consegue terminar o mandato, que não era para ele, era para o Marechal Deodoro, e em 1894 ele entrega o posto para um novo presidente eleito, civil, que foi o Prudente de Moraes. Então, se por um lado ele desrespeita abertamente a legalidade e a Constituição, ele garante o término do mandato. E ao resistir a esses movimentos, ele teria contribuído para evitar que o Brasil se tornasse mais instável do que já estava sendo, com deposições de presidentes e etc. O Floriano Peixoto também ficou muito ligado a um movimento político conhecido por florianismo. O florianismo foi o primeiro movimento político republicano no Brasil centrado na figura de um cara. Quem? Floriano Peixoto. Esse movimento defendia um governo forte, um governo de um presidente militar capaz de governar o país com pulso firme, que era o que os positivistas queriam. Floriano parecia encarnar esse personagem. E Floriano também era muito popular entre as camadas mais pobres do Rio de Janeiro, porque ele estabeleceu, entre outras coisas, o congelamento do preço da carne, numa época de inflação, e o congelamento do preço dos aluguéis, dos cortiços, que era onde vivia a maior parte da população do Rio de Janeiro. Então, a adoção dessas medidas contribuiu para que Floriano tivesse uma excelente imagem entre as camadas mais pobres. E era muito comum na época as pessoas terem um quadro de Floriano Peixoto e colocar o quadro na sua casa como um grande salvador, o grande defensor da República, o grande defensor dos mais pobres. Floriano morreu em 1895, um ano depois de sair da presidência. E o seu túmulo, no cemitério de São João Batista, virou centro de peregrinação por anos ainda, onde as pessoas iam todo dia de sua morte colocar velas, flores e lembrar a memória do presidente, do Marechal de Ferro, que governou o país com base na arbitrariedade, nas prisões, nos fuzilamentos e etc. Bem, com a saída de Floriano em 1894 e a saída dos militares, termina a República da Espada e começa aquela que ficaria conhecida como a República Oligárquica. O que é uma oligarquia? Governo de poucos. Quem são esses poucos? Os presidentes do Brasil entre 94 e 1930 eram em grande parte cafeicultores, ou ligados ao café, parentes de cafeicultores. Então é um governo para pouca gente. Além disso, eram eleitos com base na exigência de você ser homem, maior de 21 anos e alfabetizado. Então, quem votava? De 3 a 5% da população, número mínimo da população total do país. Então, isso nos ajuda a entender que é uma república governada por poucas pessoas, por isso, chamada república oligárquica. Então, em 94, saem os políticos fardados e entram os políticos de casaca, ligados aos cafeicultores, à Faculdade de Direito de São Paulo, são civis que vão governar o país agora. Até lá.